We are finding ourselves in a place where we have increasing polarization everywhere, and everything feels binary when it doesn't need to be. So I think we're going to have to think about a recalibration of a whole range of human rights that are playing out online. You know, from freedom of speech to the freedom to, to be free from online violence, or the right of data protection to the right to child dignity. My prediction is there'll be more robots than people. So, but how do you then have human purpose in that scenario? Yeah, I mean, nothing's perfect, O livro 1984 de George Orwell tem uma semelhança preocupante com o mundo de hoje. Somos apresentados a um mundo em que as pessoas são mantidas como gado, esperando para ser abatido. Nesse mundo, existem telas que dizem o que é correto ou não, alimentos venenosos que viciam a população, enquanto apostas e futebol os mantêm distraídos. Além disso, momentos de ódio coletivo fazem o povo descontar a raiva nas pessoas que são meras figuras e espantalhos do verdadeiro poder. Mas será que esses paralelos dizem alguma coisa? Ou será que é tudo coincidência? Bem, eu não sei. Mas se não for, tudo indica que o resultado será uma vida pior e cada vez menos liberdade. Nesse vídeo, você vai ver que a realidade é desanimadora e como no futuro você não terá nada, comerá insetos e mesmo assim será feliz. Os arquivos do Epstein confirmaram muitas coisas macabras. Redes internacionais de tráfico e supostas elites satânicas. Mas e se eu te dissesse que as elites agem bem debaixo de nosso nariz, e que o seu verdadeiro perigo não reside no sobrenatural, mas sim em seu poder econômico e político? Conheça o Fórum Econômico Mundial. Nesse fórum, os homens mais ricos do mundo reúnem-se todos os anos nos Alpes suíços, em Davos, e suas decisões afetam inúmeras pessoas no mundo todo. Naquela reunião, define-se o rumo de toda a humanidade. E, sinceramente, o que vem por aí não parece nada animador. Antes de pensarmos sobre o futuro, precisamos entender como chegamos até aqui. Não é de hoje que as elites econômicas vêm influenciando a economia mundial. Ao longo do tempo, o dinheiro foi gradualmente perdendo seu valor. Cada vez mais ficava concentrado na mão do Estado para fazer o que desse na telha. Em 1913, os Estados Unidos criaram o Federal Reserve, um dos primeiros e mais influentes bancos centrais da história. Em 1971, eles acabaram com o dólar lastreado em ouro. Então, em questão de 100 anos, o dinheiro que circula deixou de representar valor real e esforço para ser apenas um pedaço de papel, e eventualmente apenas números em uma tela. Enquanto todo mundo sofre com a inflação e fica mais pobre, as impressoras de dinheiro ficam ligadas o dia todo, como se não existissem consequências para o que foi plantado. Os frutos disso tudo demoraram para serem colhidos. Durante muitas décadas, tudo parecia bem. As pessoas compravam casas, carros, tinham famílias numerosas. Porém, lentamente, os frutos foram amadurecendo. E os que colherão estes frutos seremos nós. O conceito de inflação se tornou relativamente conhecido para a maioria da população. Mas isso não significa que ela deixou de ter importância e de ter influência real na economia. Quer exemplos? Os preços de imóveis duplicaram em questão de 4 anos. Aumento esse que levou muitas décadas para acontecer no século passado. Hoje, um salário mínimo não dá para nada. Se você for morar em São Paulo e se matar de trabalhar para ganhar R$ 1.600, 90% do seu salário vai ser usado para pagar aluguel e para sustentar uma cesta básica. E com o resto, você ainda vai ter que se virar para pagar transporte, luz, água e internet. Para ter um carro legal, prepare-se para desembolsar no mínimo R$ 80 mil. Mas isso não é algo exclusivo do Brasil. Algumas pesquisas apontam que a média de idade para comprar imóveis já alcançou os 40 anos nos Estados Unidos, sendo que há não muitas décadas atrás, as pessoas tinham casa, carro e família com 25. Aí que tá o ponto. Quem são os responsáveis por isso? Certamente não são os nossos pais, mas sim
as pessoas que permitiram que a economia chegasse a esse estado. Seria por incompetência ou por intenção? Além disso, é curioso imaginar que, enquanto o preço de alimentos saudáveis não para de subir, cigarros, bebidas e todo tipo de lixo industrial e digital fica cada vez mais acessível, e a população vai ficando cada vez mais doente, fraca, idiota e, sobretudo, dócil. Em 2016, um artigo chamou a atenção no Fórum Econômico Mundial. O título do artigo era o seguinte: Bem-vindo a 2030. Eu não possuo nada, não tenho privacidade e a vida não poderia ser melhor. Nesse artigo, a autora fala sobre o mundo em que a propriedade deixou de existir. As pessoas apenas têm licenças temporárias sobre as coisas. A economia deixou de ser sobre produtos e passou a ser sobre serviços. As pessoas não pagam mais aluguel, porque quando não estão usando algum espaço, elas simplesmente deixam estranhos usá-los gratuitamente. Admite, vai, seria muito legal ter um completo estranho na sua casa, completamente de graça, enquanto você tenta renovar a assinatura do seu iToilet e come um delicioso sanduíche de minhoca. Mas, brincadeiras à parte, isso já é bem perceptível hoje. Empresas que oferecem produtos digitais como jogos, streaming e aplicativos de música adotam práticas, convenhamos, minimamente abusivas, de assinatura mensal. Se você quer assistir alguma coisa, tem que assinar o streaming. Tirar os anúncios, tem que melhorar o plano. Se você quer ver esportes, paga mais ainda. Sem contar que se você compra um jogo digital, você não possui uma cópia. Você tem apenas uma licença para jogar. É só questão de tempo até termos assinaturas de geladeira, fogão e sei lá do que mais, skate. Mas o ponto principal que eu quero chegar é que daqui a alguns anos a propriedade pode simplesmente não existir mais. Isso é assustador. Se você não é dono de algo, as pessoas podem simplesmente tirar de você, e não há nada que você possa fazer. Além disso, Ida Auken, a autora do artigo, também fala o seguinte: aqueles que ficaram insatisfeitos com o sistema político e se voltaram contra ele, vivem vidas diferentes fora das cidades. Bem perturbador, eu acho. Ainda bem que isso só vai acontecer em 2030, né? Então eu posso falar o que penso livremente, sem problema algum. Mas depois de tudo isso que foi mostrado, será que ainda realmente podemos acreditar em nossos líderes? É difícil acreditar que tudo isso não foi planejado, e a pergunta fica: será que as intenções eram boas quando eles fizeram tudo isso? Conheça Klaus Schwab. Esse senhorzinho simpático é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Durante décadas, ele liderou esse fórum e ajudou diretamente com as decisões que colocaram o mundo onde estamos hoje. Ele é conhecido principalmente por dois temas: Quarta Revolução Industrial e Grande Reset. Mas o que essas coisas significam? Basicamente uma revolução na sociedade. Mais tecnologia, mais integração e mais poder para grandes empresas. Você já teve a sensação de que tudo na internet tenta te vender alguma coisa? Na prática, essas propostas só intensificam isso. Mais anúncios, mais conteúdo retardado feito por IA para te prender, mais vigilância e menos privacidade. E o que resume tudo isso? Pois é, meu amigo, dinheiro. Significa mais dinheiro sendo tirado de você, seja por meio do seu bolso, do seu tempo ou dos seus dados. Tudo isso disfarçado de segurança e personalização. Some tudo isso com a Agenda 2030, que propõe desenvolvimento, sustentabilidade e cooperação internacional. Seria esse o cavalo de Troia perfeito? Vale a pena ficar atento, porque isso não é algo que fica apenas em Davos, mas sim algo que afeta mais o resto da população do que eles. Mas, afinal, como será a rotina de um homem comum em 2030? Isso veremos no... Acorda! O dia já começou! As luzes se acendem sozinhas, o café já foi entregue na sua casa pela sua assinatura do iFood. Hoje é pão com carne de gafanhoto. Todas as suas assinaturas já estão em dia. Você recebeu ontem, parabéns. Transporte, alimentação, aluguel, entretenimento, tudo na sua mão, tudo certinho. Mas eu acho melhor você não esquecer de pagar, viu? Porque ninguém vai hesitar em cortar o seu acesso. Você dirige o seu carro, que também é pago por assinatura, e segue seu dia numa boa. Trabalha, come, consome e se distrai. Uma vida confortável até demais. Você não sente necessidade de ter uma casa, um carro ou de dizer o que pensa. Você apenas aceita e existe.
mas experimente ter um pagamento atrasado, uma opinião extrema, ou usar canudos de plástico quando você tinha que usar canudos de papel. Se você fizer essas coisas, pode ter certeza que você vai ter as suas assinaturas pausadas. Tudo que você precisa para ser um humano decente e viver bem, água, comida, moradia, pode ser simplesmente banido por comportamento que não condiz com os termos de uso. Mas tá tudo bem, né? Afinal, você não perdeu nada, porque na verdade, você nunca teve nada. E você sempre foi feliz. Agora, quero que você me responda. O quão distante estamos de uma vida assim? Inflação nas alturas, serviços básicos cada vez mais caros e vigilância cada vez mais invasiva. Eu acho que ignorar isso não é uma escolha, porque queira você ou não, as sementes do futuro estão plantadas. E resta saber se o que sairá dessa semente será joio ou será trigo. Sim, o futuro parece aterrorizante, mas calma, isso não é uma profecia, e eu espero realmente que eu esteja errado. O objetivo é apenas avisar, despertar e provocar uma reflexão sobre um cenário que existe, não dá pra negar. A moeda cada vez vale menos e as coisas são cada vez mais caras, e a propriedade parece sumir junto com a liberdade em um ritmo cada vez mais rápido e cada vez mais assustador, e pensar em coincidência não é a resposta certa. Mas uma coisa é, as mudanças começaram. Para isso, é preciso que a gente se adapte, é preciso que a gente resista. Até quando a gente vai aceitar isso calado e sem questionar? Será que a gente só vai ignorar e seguir com as nossas vidas como se nada tivesse acontecendo? Enfim, se você chegou até aqui, comenta alguma coisa, comenta a sua opinião, o que você acha disso tudo, se inscreve, deixa o like e adeus, fica com Deus.